destino de ter tua alma. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Pastor, amados irmãos e irmãs, mais uma live, estamos aqui, né? A live que com certeza vai trazer algum benefício para o nosso espírito, nossa alma, vai trazer mais convicção, né? Pois a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, digna de toda a nossa aceitação. Esta palavra que nos fortalece, que nos transforma, que nos beneficia, né? Nesta vida cheia de incertezas, né? Nesta vida cheia de inseguranças, esta vida que muitas vezes nos abandona,
quando fala a vida nos abandona, significa que a vontade de viver parece que desaparece, né? E a vida, ou seja, viver e a vida tem que estar em ápice, tem que estar em crescimento, tem que estar em transformação diária. Por que uma transformação diária? Nós sabemos que a monotonia somos nós que simplesmente a geramos, né? A monotonia nós geramos. Quando a vida se torna monótona, quando nós não conseguimos enxergar mais alegria da forma que estamos agindo e da forma que estamos vivendo. Eu costumo dizer que há uma renovação constante na minha cabeça. Eu costumo renovar com uma palavra de Deus. Tem que renovar. Eu não consigo ver nada monótono. Eu não consigo ver nada parecido, nada igual. Porque eu sempre procuro fazer algo para melhorar. Principalmente aqui, ó, na minha cabeça, na minha mente. Né? Nós sabemos que toda a derrota do homem está na sua mente. Quando o Senhor fala que é do coração que procede todos os males, os homicídios, adultérios, é da mente. Não é o coração que bomba. Já cansei de ensinar, esse coração só tem uma função, tá? Que é bombear sangue. Fabricar, bombear, e o filtro é o rim que filtra. Então o coração está ali para distribuir, é um músculo que trabalha incansavelmente para simplesmente o sangue subir para o cérebro, descer para o pé, voltar, né? Ele está no comando, né, das artérias, das veias, dos vasos. Mas o coração mente, esse coração, a mente humana, né, esse coração sim é perigoso. Por quê? Porque é na sua mente, no seu coração, que você premedita todos os males que a tua vida um dia irá sucumbir. Não existe nenhum tipo de erro que não seja gerado pela mente. Por isso que Tiago escreveu que nós somos traídos e engodados ou engadados pelo nosso próprio desejo, ou seja, por aquilo que nossa mente simplesmente criou, gerou, né? Aquilo que a mente desenhou, né? Ela simplesmente se esforça para acreditar que vai ser bom. E nem tudo que parece bom é bom de verdade, né? Eu acredito que todos vocês já viram uma comida muito bonita, mas na hora de pôr na boca viram que infelizmente tinham sido enganados, né? Já vimos roupas muito lindas na vitrine, mas quando você coloca no corpo parece que você simplesmente está fazendo um papel de palhaço It no filme que vai estrear novamente, né? Então, ou seja, nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Tá? É igual o cheiro. Às vezes a coisa tem um cheiro que não é agradável, o sabor é agradável. Às vezes o cheiro é magnífico e o sabor é horroroso, né? Então, ou seja, olfato e paladar, eles não trabalham em harmonia constante. Às vezes o olfato sente um cheiro maravilhoso, mas o paladar não é bom. Por exemplo, tem um fruto muito conhecido em Minas Gerais, Bahia, chamado pequi. O pequi tem um cheiro magnífico. É uma delícia o cheiro. Mas ele não tem gosto de nada praticamente, tá? Você vai comer e raspar o dente, porque se morder, você enche de espinho a boca, você vai raspar com o dente, aquela carninha que fica em cima da castanha, né? E se não for muito bem temperado, o sal não for bom, você vai comer uma coisa totalmente sem gosto, né? Mas o cheiro é magnífico, é maravilhoso. E nós sabemos que o evangelho não é diferente. Às vezes você absorve uma palavra cheirosa, mas na prática o sabor dela vai ser muito desagradável. E às vezes você come uma palavra que, infelizmente, ela é gostosa, mas infelizmente o cheiro dela não é bom. Por quê? Porque é palavra de repreensão, né? Então, ela não é cheirosa, mas ela é boa, né? E nós sabemos que a feijoada, um prato típico brasileiro, né? Um prato que deve ser exaltado, porque foi a inteligência dos escravos, né? Os escravos negros, que eram tão maltratados, que viviam debaixo da chibata, e comiam restos, que os patrões jogavam restos. E sorte que eles jogavam restos, que os escravos inventaram a feijoada e se transformou num dos pratos mais famosos do planeta, né? Tem atores, atrizes, tem cantores ingleses, americanos, australianos, que vêm no Brasil somente por causa da feijoada, né? É igual a picanha. O pastor hoje está com um apetite, é porque fiquei jejum tanto tempo que estou com fome, né? A picanha, por exemplo.
A picanha, ela é um prato tipicamente argentino e brasileiro, tá? Mais argentino, né? E o brasileiro adotou. Mas a melhor picanha mesmo é a paraguaia, que é a picanha de 900 gramas, né? Chega no máximo a 1 quilo. Essa é a melhor picanha que existe. É a picanha que é muito usada nos bares, né? Nos botecos, comida de boteco. E a Argentina já é uma picanha maior, né? Ela pode ser suculenta na vista, mas o sabor não é tão gostoso como a picanha paraguaia. E a picanha, para você ter uma ideia, não existe nos Estados Unidos. Agora sim, existe uma rede chamada Fogo de Chão, que foi vendida para um texano, né? Tem aqui no Brasil, mas eles foram para lá e cresceram rapidamente e um americano comprou um grupo. E a picanha agora é conhecida no Brasil, lá nos Estados Unidos. Tinha um americano que veio trabalhar na Global Pack, e esse americano ele foi jogador de basquete, era um grandalhão, né? E esse homem saiu com os rapazes, até um grande amigo nosso, o Mon Francisco, né? Saiu com o pessoal e foram e comeram uma picanha. O americano se apaixonou pela picanha. O americano ficou tão encantado para a picanha, porque o grupo era meio eclético, então o grupo cada dia queria comer diferente, como tinha muitas variedades ali na região, então comiam picanha, comiam lasanha, comiam o parada mineira, que é, nossa, é maravilhoso, amor. Nossa, Parada mineira é top gente. de linha, que delícia. Picanha é picanha. Convido vocês a conhecer a comida do Parada Mineira, tá? Não ganhei nada com isso, né? Meu Deus do céu. Vou começar a falar com esse pessoal para me merchandising vir pro meu lado, né? E esse americano, ele fugia. Antes do pessoal sair, ele corria, porque ele descobriu o caminho da pizzaria. Só que o pessoal ficou muito preocupado, porque ele desapareceu. O americano não conhecia praticamente nada, né? Aí começaram a procurar, aí eu teve a ideia, aí ele gostou da picanha, vamos ver se ele foi lá. Chegou lá e estava se esbaldando na picanha, dizendo que era uma comida maravilhosa, uma carne maravilhosa, um corte que não existia nos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso para você? Falando de comida. Olha, a palavra de Deus é comida. Glória a Deus. O sangue de Jesus é bebida. Amém, Jesus. A palavra de Deus é a carne de Cristo. Claro que o pão simbolizado na Santa Ceia tem a ver com a palavra, que Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então, às vezes, nós temos dificuldade, tá, de coordenar o ouvido com a mente. Eu não estou falando o ouvido com os olhos, a audição com a mente. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. O pessoal vai ouvir da palavra, ouvir a palavra. Por que ouvir pela palavra? Quando nós estamos envolvidos numa história, envolvidos numa narração, a gente consegue visualizar mentalmente a situação. Então a fé vem pelo ouvir pela palavra. Você visualiza a palavra, você simplesmente se envolve na palavra, e é isso que eu quero que aconteça na sua vida, para que as respostas que você precisa cheguem rápido. Né? Nós não podemos medir as respostas de Deus por aquilo que o pastor tem. Eu sou contra isso desde que nasci, na fé, que fui. Eu já tive chance de ser muito rico, e muitos acham que é burrice, mas seria burrice se eu não acreditasse na salvação. Se eu não acreditasse na salvação, eu estaria muito bem estabilizado. Mas eu preferi crer na salvação. Tá? Mas você não pode negar o poder abençoador que tem nas minhas mãos. O poder abençoador que tem no altar da Igreja Internacional Redentor Forte. Né? Muitos poderiam estar muito mais abençoados. Alguns foram abençoados e foram embora. Alguns nunca foram abençoados porque nunca acreditaram, nunca amaram o reino. Ou seja, olfato, ouvido, mente tem que estar em harmonia. Tá? Em harmonia. Quando a mulher fica grávida, eu vou trabalhar muito esse assunto hoje, porque é o que inspirou o meu Espírito Santo nesse exato momento. Quando a mulher fica grávida e ela sofre aqueles enjoos terríveis, né? A primeira coisa é enjoar do marido. Não sei se isso é um complô, né? Deve ser complô, né? Eu acho que as mulheres têm um complô. Quando nasce filha mulher, a mãe fala, ó, quando engravidar, enjoe do marido, minha querida. São hormônios. Enjoe do marido, pra você ficar livre daquela perturbação na tua vida. Né? Brincadeira, tá? Então, ou seja, enjoa. Ela enjoa do que gosta. Ela enjoa do que ama. Ela ama café, ela enjoa do café.
ela ama chocolate, ela enjoa do chocolate. Né? Uma coisa parece que a mulher não enjoa é de limão, mesmo que ela não goste de limão, quando ela fica grávida, parece que ela é um centro de descarga de ácido, né? Porque ela quer lamber limão, chupar limão, suco de limão, sorvete de limão, meu pai do céu, né? Eu acho que comprei todos os limões da Vila São José e da Vila Sabará quando a minha esposa engravidou, porque limão, a primeira gravidez, pra você ter uma ideia, ela tomava 2 litros de suco de laranja por dia. Meu irmão. Não consegui tomar água. Você não faz ideia como tive que ralar, né? Como os bombons tiveram que fazer diferença. Mas é porque eu tive hiperemese gravídica, né? Que é um enjoo. Aí ela está explicando aqui, justificando, porque toda mulher tem uma saída muito boa. Como é o nome, irmão? Hiperemese gravídica. Hiperemese gravídica. A Kate Middleton teve, foi Por favor, internada. olha só, coisa de mulher chique. A Kate Middleton Eu teve. fiquei sabendo. Você tem uma ideia, né? E limão, nossa. Eu comprava 50 picolés de limão, colocava no congelador. Eu falava assim, aqui dá pra semana. A hiperemese, como é o nome? Hiperemese gravídica. Hiperemese gravídica, ela tinha um apetite voraz. Não, mas fala que não para nada no estômago mesmo. Mas é verdade, eu dava acompanhei. um balde, assim. Ela vomitou durante 6 meses seguidos. Aí, quase 6 meses, só comeu depois, né? Mas tinha as preferências, né? As preferências eram boas, né? Eram bem legais. Aí depois vem o Rian ela quase não enjoou de nada, né? E ela enjoou de café, ela ama café, ela enjoou de café da Amanda. A Amanda não bebe café, não gosta de café, não gosta nem do cheiro do café, tá? Graças a Deus, meu DNA está bem implementado lá. Os meninos, alguma bebem um pouquinho, mas a Amanda não quer. O que tem a ver isso com a palavra de hoje? Tem tudo a ver com a palavra de hoje. Hoje eu vou entrar no seu coração, sabe a sua mente? Nós vamos entrar dentro dela hoje com a palavra de Deus. Palavra rica, viva e eficaz, tá? Porque a falta de conciliação faz com que você não tenha resultados. Nós começamos uma campanha poderosa de jejum, né? Inclusive, vamos estar orando. Hoje eu vou estar orando pela tia da Adriana. Já oramos, vamos orar novamente pela tia da Adriana, principalmente no horário da madrugada, agora e na hora da madrugada. A mãe da irmã Edna, a mãe da evangelista Vanusa, né? Então você pode estar preparando aí os pedidos de oração que precisam urgentemente, tá, de uma resposta divina. Porque o jejum e a oração, andando em harmonia, faz com que nós tenhamos uma harmonia melhor com o reino dos céus. Que nós nós podemos conseguir com essa harmonia nos alimentar melhor espiritualmente, comer a palavra e da palavra, viver da fé com mais eficácia, com mais entendimento, porque não tem nada pior do que você fazer uma coisa que você não entende. Coloca um homem que não sabe cozinhar para fazer o teu arroz para você ver o que vai acontecer. Coloca aí uma pessoa que não sabe lavar louça para ver quanto prejuízo você vai ter. Mande uma pessoa que não tem experiência lavar a roupa para você ver como vai manchar. Então nós temos que entender que a necessidade da experiência faz toda a diferença, né? Cada pessoa que está participando dessa live tem uma profissão. Porque para mim tudo é profissão. Tudo que você se dedica é uma profissão, tá? É uma profissão. Estou falando de coisas legais, ok? Então quando você tem uma profissão e tem experiência na profissão, você faz com muita facilidade, com muita tranquilidade. Quando você não tem experiência, então passa a ser um experimento, tá? Se não é experiência, é experimento. E se é experimento, então tudo que você tocar vai ser uma cobaia. Tudo que você oferecer, ou para quem oferecer, a pessoa vai ser uma cobaia, né? E quando nós somos cobaias, né, nós temos os mais variados gostos, né? Tem gente que acha uma coisa que eu acho muito ruim, gostosa. Tem gente que acha aquilo que eu acho muito gostoso, horrível, né? E tudo isso vai nos levando a fazer comparações, porque o espiritual é a comparação do natural, né? O espiritual, ele só está numa dimensão diferenciada, né? Numa dimensão acima do natural. Mas é algo que precisamos nos deter, nos aperfeiçoar, nos aprimorar. E eu quero devolver para a igreja a espiritualidade
que há muito tempo está faltando. Eu tenho 36 anos de carreira com curas e libertação. São 36 anos de orientação. Você pode achar que eu sou apenas uma pessoa que conhece uma igreja pequena, como a nossa, que não é tão grande. É grande na proporção da verdade que ela ensina, tá? Mas eu já passei por várias cidades, vários estados, já preguei para muita gente, já orientei muita gente, já vi muita gente sendo alcançado pela graça de Deus, sempre com esse trabalho de libertação, de cura, orientação, dando conselhos sobre negócios, né? Então, ou seja, muitas pessoas foram agraciadas, foram abençoadas. Olha que coisa interessante, eu vou falar algo que vai deixar você com a orelha em pé, tá? Com o cabelo em pé. O homem que tirou Israel do Egito, o homem que Deus usou para ser representante dele, para ser chamado como Deus, e o profeta para ser chamado, Arão, como profeta, tá? Um foi chamado para representar Deus e o outro para ser o profeta, devido ao representante de Deus ter os lábios pesados. O homem que demorou 80 anos para ser chamado, para ser preparado, Moisés, passou por 3 etapas da vida. A primeira etapa, quando ele foi lançado nas águas do rio. A primeira etapa, que também conclui a filha de Faraó o adotando e criando-o até os 40 anos, quando ele matou o egípcio. 40 anos para encontrar paz, para tirar a ira do coração. Como ele matou o homem, ele não estava pronto para Deus chamá-lo naquele momento. Ia ser uma confusão. Então, Deus esperou mais 40 anos. Demorou muito para Moisés se transformar no homem mais manso da face da terra daquela época. 40 anos no deserto, lutando contra o seu ego, lutando contra o seu eu, lutando contra um povo rebelde. Ele não entrou na terra prometida. Então pare de viajar nessas maioneses mentirosas que são pregadas por aí, porque o resultado do altar tem que ser na igreja. O resultado do altar tem que ser no povo de Deus. Nós temos que ter esta consciência. E é isso que eu tento passar para vocês, tento oferecer para vocês, e é isso que a Bíblia nos ensina, tá? Teria muitos exemplos para dar aqui, mas eu vou ficar por esse aqui, porque vamos louvar mais uma vez, que hoje eu estou falante, e quando eu estou falante inspirado, que o Senhor possa me usar grandemente, no nome de Jesus. Justo, santo, digno de glória, honra e majestade é o Senhor. Sinta a graça em seu coração agora. Creia na vitória que Jesus está aqui. Acima dos querubins, exaltado pelo serafim, é o Senhor, Senhor dos exércitos, Jesus, preparado para hoje guerrear. Toda barreira ele irá derrubar, e em voz alta vamos glorificar, 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 glorificar. Então cantamos hosanas, 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 glória seja ao grande Rei. Glória seja dada ao Rei.
exaltado pelos serafins. É o Senhor, É o Senhor, Senhor dos exércitos. Preparado para hoje guerrear, toda barreira ele irá derrubar. E em voz alta vamos glorificar, glorificar, glorificar. glorificar. Então cantamos Hosanas, Hosanas, Hosanas. Glória seja o grande Rei. Hosanas, 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 Hosanas. Glória seja dada ao Rei. Hosanas, Hosanas, Hosanas. Glória seja o grande Rei. Hosanas, 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 Hosanas. Glória seja dada ao Rei. Glória seja o nome do Senhor. Vamos entender uma coisa. É muito importante isso que eu vou falar para você, tá? Credibilidade na palavra, credibilidade em Deus, faz com que as coisas se tornem não mais fáceis, mais equilibradas. Eu tenho falado muito sobre equilíbrio nos últimos meses, né? Quando nós não temos equilíbrio, nós temos muita dificuldade de nos portar, ficar de pé, né? Paulo diz assim, ó, aquele que está em pé, cuide, não caia. Ou seja, aquele que está em pé, mantenha o equilíbrio, tá? Mantenha a condição que você está vivendo, mantenha o respeito, mantenha o amor, mantenha o temor, se mantenha na posição que foi chamado, né? Porque quando nós perdemos o equilíbrio, é tão complicado, né? Existem vários esportes que exigem uma série de uma grande necessidade de que o equilíbrio esteja realmente muito bem equilibrado, ou seja, muito bem trabalhado, tá? Por exemplo, skate, patins, a própria bicicleta, né? É muito engraçado quando você sai das 4 rodinhas e vai para 2 rodinhas, né? Eu me lembro como se fosse hoje, eu não lembro se foi meu pai, não foi meu pai, foi um primo nosso. Eu saí das 4 rodinhas e fui pedalar, né? Então ele falou, eu te ensino. Aí ele andou um tempo assim, segurando comigo, eu falei assim, eu vou empurrar aqui atrás agora. Aí ele pegou assim no banco e começou a empurrar. E de repente eu falei assim, já pode soltar. E ele gritou lá de trás, já te soltei faz tempo. Eu olhei para trás e olhei para frente de novo. E eu tornei a olhar para trás porque eu estava me sentindo seguro. E era um campo muito grande, muito largo, né? E eu comecei a pedalar, não queria ir embora para casa mais, né? Por quê? Porque eu não estava mais dependendo de alguém para me auxiliar. Eu estava pedalando por minhas próprias forças, por meu próprio equilíbrio, pela minha própria capacidade de dominar, né, aquele gigante que era a bicicleta naquela época. Isso é muito, mas muito gratificante mesmo, tá? Já tem outros que exigem a coordenação motora, por exemplo, dirigir, né? Meu pai começou a me ensinar a dirigir muito cedo, muito novo, né? E eu comecei a aprender a dirigir num caminhão. O pai tinha caminhões, então ele me ensinava, eu não alcançava lá embaixo, mas eu controlava o volante e a marcha. Depois fui crescendo, fui alcançando, né? Então não tive nenhuma dificuldade de tirar a carta, porque eu já dirigia desde os 12, fui tirar a carta com 18 anos em ponto, ou seja,
meses antes de tirar a carta, eu tentei, mas não foi possível, porque tinha que ter 18 anos completo. Estou com 18 anos e 3 meses, 2 meses e meio, eu já estava com a minha carta. Então, era coordenação motora. Você pode ver que nos instrumentos, uma pessoa que exige muita coordenação motora é o baterista. O baterista, ele tem que usar as duas pernas, as duas mãos, né? E em ângulos diferentes, né? Às vezes subindo, às vezes descendo, e ele tem que ter essa coordenação motora. Então, uma pessoa muito bem equilibrada, né, não tem muita dificuldade. Uma pessoa que é meio arretada, que é meio desequilibrada, ela já fica nervosa de imediato, já joga as baquetas, já chuta o bumbo, né? Coitado de quem está ensinando uma pessoa assim. Então, eu estou falando isso porque hoje eu vou dar condição para você, no nome de Jesus, se fortalecer na fé e ter respostas de Deus ainda este ano. Tá? Nós vemos que a cura de Deus está sobre a nossa igreja. Glória a Deus. Já está sobre ela Aleluia, há muito Jesus. tempo. A cura do Senhor tem estado sobre a igreja. Verdade, Deus. E nós precisamos que esta cura, ela vá de encontro à sua necessidade, né? O Senhor cura qualquer coisa. Quando eu preguei na sexta-feira passada e eu ensinei você a reativar a fé, e domingo nós concretizamos a palavra, a fé realmente reativada, ela traz benefícios extraordinários. É estupendo quando nós oramos com fé, acreditando no que Deus vai fazer. Porque quando nós oramos na expectativa, será que Deus vai fazer? Não vai? Deus faz, em nome de Jesus. Deus não está interessado nesses crentes chorão, não. A não ser que seja choro de humildade, choro de devoção, choro de amor, choro de arrependimento. Essas lágrimas Deus ama muito. Tanto é que nós falamos aquela analogia daquele anjo, um aprendiz, que desceu na terra, nunca tinha vindo à terra. E Deus ordenou que ele descesse à terra e trouxesse algo de mais valioso, para que o mestre pudesse aprovar a sua vinda para a terra definitiva, para que ele pudesse também trabalhar aqui. E esse anjo desceu, ele levou ouro, resumindo, tá? Levou prata, levou ouro, levou diamante, e sempre a resposta era negativa. Não é isto que é o mais valioso na face da terra. Aí ele desceu meio desolado, né? Pensando, o que eu vou fazer? E tinha um banco de uma praça, e ele ficou naquela praça. E ele percebeu que uma pessoa chegou, sentou-se no banco da praça. E essa pessoa começou a balbuciar algumas coisas com Deus, uma prece, uma oração. E nesta oração, uma lágrima começou a escorrer. E o anjo ficou encantado com aquela água cristalina descendo daquele olho e a pegou. E ele tinha que voltar. Ele não sabia. Ele pensou, não tinha nada precioso. E ele subiu com aquela lágrima. Ao chegar lá, Deus falou assim: o que você trouxe para mim de mais precioso? Ele falou: Senhor, infelizmente eu não consegui finalizar esta missão. O que é isso na sua mão? Essa lá é uma água que sai do olho de um humano, de um ser humano, de uma pessoa. E ele estava falando com o Senhor. Eu conseguia ouvir, eu balbuciar. E quando isso escorreu dos seus olhos, eu peguei porque eu achei tão bonito, tão diferente. E Deus falou assim: você cumpriu sua missão. Porque não tem nada mais valioso para mim do que as lágrimas de um pecador arrependido. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você soubesse o valor que nós temos para Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor. Como Deus olha para o crente, para Deus, o pecador bendito. arrependido. Santo é o teu nome, Quando essa lágrima desce dos seus olhos, essa lágrima cansada, sobrecarregada, que você não aguenta mais, quando essa lágrima desce dos seus olhos, elas são colhidas. E um dia o Senhor prometeu acabar com todas as lágrimas dos nossos olhos. Toda tristeza vai acabar. Todo mal vai desaparecer. No céu é lugar de alegria. Deus é bom.
Oh, meu Deus. Meu Deus. Sei que está aqui neste lugar. Tenho vontade de chorar. Vou levantar a voz e louvar a Ti, Senhor meu Deus. E enquanto eu viver, vou louvar a Ti, Senhor meu Deus. Grande é o Teu poder. Quando oro, de joelho, sinto nascer em mim nova vida que vem de Ti. Oh, meu Senhor, vou levantar a voz e louvar a Ti, Senhor meu Deus. Enquanto eu viver, vou louvar a Ti, Senhor meu Deus. Grande é o Seu poder. Vou louvar a Ti, Senhor meu Deus. Grande é o Teu poder. Oh, meu Deus. Glória a Deus. My Holy Bible, por favor. Agora nós vamos adentrar, né, na palavra de Deus. Vamos penetrar nas profundezas do céu, nas profundezas de Deus. Aleluia, Jesus. Né? Quinta-feira, hoje eu costumo trazer sempre uma palavra que traz para você a condição de alcançar em Deus a vitória necessária. E aqui em Mateus capítulo número 26, e o versículo de número 36 em diante, Jesus em Getsemane, ou Jesus no Monte Getsemane. Nós vamos meditar naquilo que o Senhor tem a nos oferecer hoje pelo Seu Espírito Santo. Aquilo que o Senhor quer nos revelar, aquilo que o Senhor quer nos dar condição de enxergar, né, o mundo espiritual. Capítulo 26, versículo 36 de Mateus. Deus abençoe a todos vocês. Hoje aqui é o altar do Senhor. A sua casa é a nave do templo. Aleluia. Nada impede que o séquito do Senhor, que a sua glória se manifeste aí na sua casa, aí onde você está sentado, de joelho ou de pé. Amém? Diz assim o texto sagrado. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar.
E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço por esse momento em que a tua misericórdia, que está sobre minha vida, sobre a vida dos meus amados irmãos que estão diante do teu altar nesse momento. Que nós possamos receber de ti a palavra que verdadeiramente vai mexer com os nossos corações, que vai, Senhor, acender a chama que está apagando. Porque nós sabemos que se o pavio fumegar, o teu sopro é o suficiente para reacendê-lo. Então, onde está, Senhor, o pavio que fumega? Assopre agora. Assopre com esse sopro divino, com o seu poder. Aviva esta obra, aviva este coração, aviva esta alma que tem sede de ti, que tem sede de justiça, que tem fome da palavra, que tem saudades dos céus. Deus, crendo no teu poder e autoridade, eu confio cada vida que está nos assistindo, que irão nos assistir nas tuas mãos. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, convencê-los daquilo que realmente é necessário fazer para estar diante de ti com um melhor crédito, para estar diante de ti, Senhor, com a condição melhor, mas exata, perfeita para a resposta das nossas orações. Meu Deus, o Senhor é aquele que abre a madre da mulher estéril. O Senhor é aquele que cura o coração que está sendo, Senhor, duramente atacado. O Senhor é aquele que desobstrui veias, artérias. O Senhor é aquele que limpa a pele e cura a lepra. O Senhor é aquele que tem todo o poder do céu e da terra. E é no Senhor que nós confiamos. E por crer que o Senhor ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, nós confiamos estas vidas nas tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém? Então, muito bem. Aqui está mais confortável, né? Eu vou tentar resumir para você. Vou trazer uma pregação de altar, né? É diferente a inspiração do altar? É diferente, sim, né? Mas o poder é o mesmo, a eficiência é a mesma, né? É claro que dá vontade aqui de dar uns glória a Deus, aleluia, mas estou morando há pouco tempo aqui, condomínio, eu estou me familiarizando, então eu vou estar, né, comedido, né? Nós vamos jogar lá para trás, né, a internet, né? Precisamos de um repetidor, vamos colocar lá, para fazer num lugar mais tranquilo, mais abafado, para nós podermos pôr toda a expressão do coração, né, nesta live. Estamos aqui com um intuito nesta noite: fazer sua mente, a sua audição, trabalharem em harmonia, pois esta harmonia trará para a glória de Deus as respostas que há muito tempo você não consegue observar, receber, né? Que não estão sendo liberadas até você
Amém. Ainda. Tá? Então vamos lá. Jesus no Getsemane é um dos versículos, ou seja, é uma das histórias da Bíblia, porque é uma história com H-I, história, não é uma fábula, não é uma história, mas é uma das partes bíblicas, das passagens bíblicas mais comoventes. Jesus, com quase 30 anos de idade, foi batizado por João Batista, recebeu o Espírito Santo e imediatamente começou o seu ministério. Pouco tempo depois, João Batista perde a vida, né? Salomé exige sua cabeça numa bandeja e Herodes, por estar enamorado, apaixonado pela filha da sua atual esposa, então ele permite, né, que aquela maldade seja praticada. E não pense que ele teve a intenção de fazer isso acontecer. Ele caiu na besteira de fazer uma promessa antes de saber o que ela queria. E quando ele fez a promessa, não tinha como ser revogada, então ele foi obrigado, a contragosto, né, a ter a cabeça de João Batista numa bandeja para ser entregue a Salomé, que posteriormente entregou para sua mãe. Jesus, ele estava numa guerra espiritual monstruosa. A guerra sempre foi muito árdua. Jesus curou, libertou, transformou, operou milagres extraordinários, né? Com paralíticos andando, com cego enxergando, inclusive de nascença, como eu falei na outra live. Então Jesus fez um trabalho muito bem feito, apresentando o céu, apresentando o Pai, apresentando a vontade de Deus que deu o único filho, para morrer no nosso lugar. E Jesus, em todo o tempo que ele pregou o Evangelho, ele sofreu ameaças. Em todo o tempo que ele pregou o Evangelho na terra, ele teve um enfrentamento com aqueles que eram contra o que ele estava falando. Jesus, ele veio e distorceu as mentiras da época. Jesus trouxe amor aonde o ódio era simplesmente o prato servido, o prato desejado, o prato cobiçado, né? Quando Jesus diz que devemos amar nossos inimigos, foi a mesma coisa que apontar uma arma no coração dos fariseus que ensinavam a lei arduamente, que devíamos odiar quem nos odiava, aborrecer quem nos aborrece, né? A vingança, ela era estampada na fé daquele povo, era simplesmente algo que os alimentava, que fazia com que o seu ego estivesse em grande demanda, em grande poder, né? Que era olho por olho, dente por dente, matou, morreu, né? Feriu, é ferido. Nós sabemos que tudo isso acontece na lei da semeadura, né? Mas aqueles homens não esperavam nada em Deus. Como eles estavam debaixo da lei, eles agiam com suas próprias mãos, né? Quando Jesus fala sobre a parábola daquele samaritano que é assaltado e é jogado na estrada, e passa o levita, passa o sacerdote, e nem aí, nem se preocupam, nem perguntar se ele estava vivo ou não, né? Nem tocá-lo, né? Pelo contrário, eles levaram a lei ao pé da letra. Era um cão. O samaritano para eles não passava de um cão, era um ser qualquer, era um ser desprezível que merecia morrer. E hoje nós vivemos a mesma coisa. Cuidado para não ser enganado com a política brasileira, tá? Uma política que é muito pesada na Europa, né? Um dos países mais esquerdistas do planeta é a França, tá? É um dos países mais podres que existe no planeta. A Sodoma do planeta chama-se Paris, tá? Você não faz ideia como Paris é, né? E além disso, é um povo muito mal educado, é um povo que não está nem aí para você, tá? Eles são os sacerdotes e levitas dos samaritanos. Você for um samaritano lá, você está em maus lençóis. Por quê? Porque são pessoas que são contra qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de alegação divina, qualquer tipo de regra. São pessoas que gostam da liberdade, né? Tanto é que a religião mais podre que tem, dizendo que é evangélica, mas não é Perfect Liberty. A Perfect Liberty vem da França, né? Que é a perfeita liberdade, que traz o slogan, é proibido proibir, né? Então, eu dei uma levantada aí na sua memória para você entender o que está acontecendo na nossa vida. Nós estamos vivendo hoje uma guerra espiritual contra a igreja, como Jesus viveu neste relato que eu vou estar falando para você. Jesus, quando estava próximo dos dias de ser traído por Judas,
por ter os dons espirituais, por ter a percepção espiritual, ele começou a ficar triste. É comum isso. Quando nós recebemos uma notícia triste, nós ficamos tristes. E Jesus recebeu essa notícia de forma espiritual. Ele percebeu, ele pressentiu aquilo. A palavra do conhecimento que estava nele conseguiu enxergar o que estava por acontecer. Então, ele, entristecido, chamou a atenção dos discípulos, né? O que há com ele hoje? Ele parece triste, ele parece abatido. E os discípulos estiveram com ele até o momento, né? Em que ele pega apenas 3. Você reparou que Jesus sempre chamava 3? Pedro, Tiago e João? Ele podia chamar todos os discípulos, mas por que 3? Crente, aprenda uma coisa. Jesus tinha confiança total nestes 3, mesmo sabendo que Pedro o negaria. Tá? O Senhor, na sua onisciência, sabia que Pedro iria se restabelecer. Então ele chama para andar um pouco mais com ele. Mas ele percebeu que era um momento único, singular entre ele e o Pai. Ele não teria condição de levar esses homens para orar com ele. Mas como ele ia se retirar uma boa distância, ele queria pelo menos no meio do caminho 3 pessoas que ele confiava. E ali ele começou a amargar sua maior agonia. Né? Ali Jesus começou a interceder ao Pai, buscar a Deus. Eu quero que você pare, audição em mente, ouça e pense, visualize Jesus naquele monte, no frio do deserto, na escuridão, no Monte das Oliveiras, clamando a Deus, argumentando com Deus: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Se for possível, Pai, passa de mim todo esse tormento que eu vou ter que sofrer. Se for possível, Pai, não permita que eu fique tanto tempo sem Tua presença. Não permite, não se vire contra mim. Não vire as costas para mim. Fica comigo. Mas, todavia, seja feita a Tua vontade. Naquela hora eu tenho certeza mais que absoluta que Deus falou com Jesus. Eu tenho certeza mais do que absoluta que o silêncio de Deus falou com o Mestre. Ah, você não sabia, né? Jesus repetidamente falou a mesma coisa, porque naquela hora Deus já não falava mais com ele. Somente com o seu silêncio. Por 3 vezes. A primeira oração: se possível for, Pai, passa de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Aí ele volta. 1 hora depois. Por 1 hora seguida, Jesus clamou ao Pai, pedindo graça e também pedindo condição para que aquele cálice não fosse sofrido por ele. Quando ele volta, os seus 3 amigos, os seus 3 apóstolos de confiança, seus discípulos mais chegados estavam dormindo. Não é fácil. Nós já passamos por isso, né? De confiar em pessoas que simplesmente não se ateram, né? Não se ativeram às nossas necessidades e nos deixaram na mão. Os discípulos tinham deixado Jesus na mão, não velaram por ele 1 hora. E ele chega e diz: que isso? Vocês não conseguem velar 1 hora por mim? Vocês não conseguem, eu estando orando lá, estar aqui também intercedendo? Está pedindo ao Pai? Eu não ensinei vocês. Eu não ensinei vocês como se ora. Eu não ensinei vocês como se busca. Por que vocês não velam por mim? E novamente Jesus vai. E ao chegar, ele fala a mesma coisa. Você reparou? Jesus não muda a sua oração. Não muda a sua entonação. Ele precisa que Deus responda. Ele precisa que Deus diga para ele. Ele quer ouvir a voz de Deus. Ele quer ouvir a voz do Pai. Quantas vezes nós oramos, queremos ouvir a voz de Deus, Deus não fala com a gente. Mas no fundo, nós sabemos o que temos que fazer. No fundo, nós sabemos que temos que nos humilhar. No fundo, nós sabemos que nós temos que passar. No fundo, nós sabemos que temos que enfrentar essa situação. E a gente sabe quando Deus se cala. A gente sabe quando Deus se cala. Ele já respondeu. Ele já respondeu.
E pela segunda vez Jesus volta e novamente estão dormindo. E novamente ele diz: vocês realmente não têm jeito. Vocês estão com os olhos cansados, pesados. Vocês não resistem. A mente e a audição. Aprenda comigo hoje. A resistência precisa ser trabalhada. Nós não podemos ser cartas marcadas, figurinhas carimbadas. Não podemos ser essas pessoas que desistem no meio do caminho porque não querem sofrer a luta. Ele quer a bênção, ele quer a vitória, ele quer tudo que Deus tem de bom, mas ele não quer passar a prova. Poder no nome de Jesus. Ele não quer passar a aprovação divina. Ele não quer fazer a prova. Ele não quer passar no Enem de Deus. É muito complicado isso. E pela terceira vez Jesus volta. E por incrível que pareça, ele fala a mesma coisa. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Se for possível, eu não quero que o Senhor fique longe de mim. Se for possível, se houver outra maneira, alguma maneira de salvar esta humanidade, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque pela terceira vez ele clamou e o Pai não respondeu. Foram 3 horas seguidas, 1 hora cada oração. E às 3 horas Deus não respondeu. Então Jesus levantou ciente. Deus já havia falado. Vou ter que passar, vou ter que sentir, vou ter que amargar toda maldade, toda perversidade, vou ter que assumir toda enfermidade, eu vou ter que adquirir toda a dor desta humanidade para que eu possa salvá-la. Olha que extraordinário. E ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Somos sarados. Glória a Deus. Na terceira vez, Jesus, sabendo a resposta, Aleluia. ele simplesmente tem a percepção Glória a de Deus. que o traidor estava chegando. Alguma revelação foi lhe dada? Foi. Palavra do conhecimento. Quantas vezes eu antecipei fatos que aconteceram na minha vida, na vida de pessoas. Deus conseguiu passar para mim, me mostrar. Isso é a pura verdade. A palavra de Deus é isso, é verdade. Aleluia, a palavra Jesus. de Deus é isso. Glória É a Deus. comunhão. A palavra de Deus é isso, é tato, é sentimento. Você sente Aleluia. quando Deus fala com você. E olha que interessante, Jesus volta pela terceira vez, ciente de que não tinha mais jeito. E diz para Isaías: levante-se, vamos sair daqui, porque chegou a hora de eu ser entregue na mão dos filhos dos homens. O traidor se aproxima e Jesus então é preso. O que eu quero que você entenda nesta súplica, entenda nesta oração: Jesus estava em plena comunhão com o Pai, por isso que ele aceitou seguir em frente. A audição de Cristo estava em perfeito estado espiritual, por isso o silêncio de Deus falou muito alto com ele. A mente de Cristo estava preparada, porque ele não se preparou com 3 anos pregando, ele se preparou desde a sua meninice. Com 12 anos, quando ele, diante de todos aqueles doutores, ele mostrou sua sabedoria, dá-se a entender que o Senhor já estava se preparando, e muito bem, ainda muito menino. Ele estava simplesmente se capacitando, ele estava se preparando, ele estava já jejuando, já estava orando, já estava simplesmente se preparando para o que haveria de vir. Primeiro, porque a primeira coisa que ele ia enfrentar era a própria família. Ele ia ter que enfrentar Maria, ele ia ter que enfrentar os irmãos que não entendiam porque ele saiu de casa, porque ele andava pela rua, porque ele vivia nos lugares aonde podia ser acolhido, sendo que tinha uma casa, que tinha uma família. Então a primeira guerra que ele teve foi ali, a ponto de ele dizer para Maria: mulher, que eu tenho contigo, não é chegada a minha hora em Caná da Galileia. E mais uma vez, o mestre estava muito bem afiado. Eu quero, no nome de Jesus Cristo, agora dar uma ordenança para a tua alma, teu espírito. Esteja atento à voz de Deus.
Aleluia. Esteja atento à voz do Espírito Santo. Estejam atentos ao que Deus está falando. Deus não precisa falar, bradar alto para se entender. Às vezes até o seu silêncio já tem que provocar no nosso coração, na nossa mente, a nossa audição espiritual, que o Senhor já chegou a um denominador comum. O ultimato já foi dado. Por isso que o justo vive da fé, meu irmão. Tá? O justo vive da fé. Quando eu falei de Esther, Esther colocou a fé para funcionar e disse uma palavra de fé que hoje em dia os crentes não têm coragem. Eu vou me apresentar diante do rei. Se perecer, pereci, mas eu vou fazer o que está mandado. Eu vou fazer. E ela, como Jesus, não foi 3 horas de oração, mas 3 dias de jejum com todo o povo. Você parou para pensar nisso? Sempre há um preparo ao nosso alcance. Sempre há um preparo para a tua vida e para a minha. Nós muitas vezes, por não nos prepararmos, nós infelizmente nós somos acometidos de muitas derrotas, acometidos de muitos fracassos, mas Deus sempre tem um treinamento. Deus sempre tem uma preparação. Deus sempre tem uma condição para que você esteja pronto para a adversidade, esteja pronto para a batalha, esteja pronto para a enfermidade, esteja pronto para a vida, esteja pronto para a morte, esteja pronto para tudo. Deus sempre tem este cuidado conosco. Nós precisamos imediatamente nos ater à voz de Deus. E a voz de Deus hoje é jejum, oração, Amém, Jesus. Comunhão. A voz de Deus hoje para Redentor Forte é: vamos levantar os fundamentos que estão quebrados, vamos restaurar o altar que está mexido, vamos fazer como Elias, que se preparou durante 3 anos e 6 meses. Ele se preparou para aquele evento, para aquele acontecimento ímpar, aquele acontecimento extraordinário, quando ele desafia os 400 profetas de Azira e de Baal, e ali ele dá, Senhor, dá para o povo um ultimato. O Deus que responder com fogo é Deus de verdade, a eles vocês servirão. E foi o que aconteceu. Durante mais de 6 horas, os profetas de Baal e Azera, ou Azira, eles simplesmente se retalharam, se humilharam, choraram, se frustraram. Foi um misto de emoções derrotadas que aqueles homens tiveram. E Elias, com 59 palavras, com apenas 35 a 40 segundos de oração, Aleluia, Jesus. tem a resposta de Deus extraordinária. O fogo descendo do céu, consumindo o novilho, consumindo a lenha, consumindo o altar, consumindo as pedras, lambendo a água do rego que foi feita em torno do altar. Você parou para pensar nisso? O Senhor está falando nesta live para a tua vida. Eu estou sempre com uma saída para você. É só você se preparar para ela. Se prepare para a saída que Deus vai te dar. Amém. Eu estou preparando-me para a saída que Deus vai me dar. Se prepare para a saída que Deus tem para você, que Deus tem para sua mãe, que Deus tem para o seu pai, Aleluia. que Deus tem para os seus irmãos, que Deus tem para os seus filhos. A saída que Deus tem. Se prepara que a vitória está vindo aí. Se prepara que a resposta de Deus está chegando. Se prepara que Deus está simplesmente te falando. Ah, pastor, faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus. Tanto tempo que eu escuto a pregação, mas eu não consigo encaixar, eu não consigo absorver. Mesmo Deus calado, Deus tem a palavra que te levanta, tem a palavra que te sustenta, tem a palavra que te absolve, tem a palavra que te perdoa, tem a palavra que te levanta, tem a palavra que te prepara para a guerra que vier, o abismo que se aproximar. Aleluia. É muito bom ter comunhão com Deus. Igreja de Jesus, desperta. Igreja de Jesus, levanta. Igreja de Jesus, se prepara.
O noivo aí vem vindo, o noivo está chegando, e como ele preparou Jesus para a crucificação, o Espírito Santo vai preparar você para a redenção. É claro que o preparo é necessário, porque as lutas não vão acabar. O preparo é necessário porque o Getsemane sempre vai existir, sempre vai haver o lugar da agonia, sempre vai haver o lugar do clamor, sempre vai haver um vale, sempre vai haver um monte, sempre vai haver o lugar onde você vai fazer com que suas baterias sejam renovadas, que suas baterias sejam carregadas, sempre vai haver um lugar, por mais deprimente que esteja a tua vida, por mais errônea que seja a tua vida, por mais fracassada que seja a tua vida, Deus tem sempre um preparo, sempre o caminho, sempre a escola da vitória, que é humilhar-se diante da potente mão de Deus, que é se humilhar com temor, com amor, porque Deus ouvindo, e Deus ouve o povo que se humilha, ouve o povo que ora, ouve o povo que clama, ele desce do céu. E o que ele faz quando ele desce do céu? Ele sara a sua terra. Ah, mas Jesus foi morto e sarou o mundo. Jesus foi morto e sarou o planeta. Jesus morreu para salvar a todos, só não acorda quem não quer. E nós vemos que o Senhor estava muito bem preparado, ele estava tão preparado que a morte não conseguiu segurá-lo, ele estava tão preparado, porque ele não pecou, ele não falhou em hipótese alguma, e na hora da sua agonia ele confiou, seu ouvido estava atento. Essa é a tua vontade, Senhor? Assim então seja, assim então se faça, seja feita o teu querer, a tua vontade. E nós sabemos que o que ele passou não dá para você trazer de uma forma humana, plausível, não dá para você sentir, porque Jesus não estava só sentindo o chicote, não estava sentindo só as humilhações, ele não estava só sentindo o desprezo, ele não estava só sentindo o tétano avançado nas suas costas, ele não estava só sentindo as dores humanas, ele estava carregando sua enfermidade, ele estava carregando o seu câncer, ele estava carregando sua lepra, ele estava carregando sua esterilidade, ele estava carregando todo o tipo da sorte de enfermidade e dor que você possa sentir, seja de ordem espiritual, seja de ordem natural, física, psíquica, mental, ou seja, o Senhor, ele passou muito mais do que você possa contemplar e imaginar, por mais que haja uma explicação científica, por mais que haja, existe a explicação científica, porque as gotas de sangue fluíram no seu corpo devido ao seu estado gravíssimo de agonia, seu estado gravíssimo de aflição, e nós sabemos que o Senhor, ele fez tudo isso como um preparo para que todo o seu sofrimento beneficiasse você e eu. Aleluia. Olha que extraordinário. Como o Senhor é tremendo. Como Ele é grandioso. E hoje nós estamos perdendo esse tato. Estamos tão preocupados com coisas banais, com coisas físicas, com conquistas naturais. Estamos perdendo o mais importante. Perdendo de se preparar para a vinda de Jesus. Quando o Senhor fala sobre as 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, perceba-se que as 5 nécias ou as 5 loucas, elas simplesmente querem aproveitar a vida antes de se casar. Hoje em dia está acontecendo isso. Nós somos a noiva de Cristo, mas a igreja hoje em dia tem muita gente que é noiva de Cristo, né? Porque é uma globalização, porque a igreja é o seu todo, mas tem muita pessoa que quer se intitular noiva de Cristo, mas como as nécias, quer aproveitar a vida, quer aproveitar o mundo, quer aproveitar o que esta terra tem para oferecer, e se esquece que o preparo está com as prudentes, que se prepararam, que guardaram azeite. Azeite é o Espírito Santo na tua vida, azeite é arrependimento no teu coração, azeite é comunhão com Deus, é comunhão com o irmão, é comunhão com a igreja, é comunhão com o pastor, é comunhão com todos, porque a Bíblia diz que se nós não seguirmos a paz com todos, jamais veremos o Senhor. Então, igreja, pega a lamparina de volta. Aleluia, Jesus. Pega, deixa Deus encher de azeite. Não tem como comprar com os vendedores lá fora, porque eles não têm como fazer o azeite que é santo. O azeite que é santo vem do Espírito. O Espírito que é santo, ele quer preencher sua lamparina. Então venha para os braços do Senhor, venha para os braços do Pai. Volte enquanto é tempo. Lembra-se de onde você caiu. Volte ao primeiro amor. Volte novamente a se preparar, porque a vida é uma questão de preparo. A vida é uma questão de preparo. Vou repetir, a vida é uma questão de preparo.
Para tudo temos que nos preparar. As pessoas que pouco estudam, se elas não têm uma profissão atingida pela sua capacidade autodidata de aprender, ele tem muita dificuldade no planeta. Mas tudo há um preparo. Há um preparo para ser gari. Sabia? Você pensa que o gari só chega lá e vai correndo. Ele precisa passar por uma avaliação, uma bateria de testes. Precisa saber se o seu coração vai resistir correr de 20 a 25 km por noite. Precisa de um preparo. Tá? Isso é preparação para ser engenheiro. Né? Não adianta você fazer um monte de cálculo lá que aprendeu, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Lembra que eu falei do mestre de obra, que era simplesmente a paixão do engenheiro? O engenheiro ganhou muito dinheiro por causa do mestre de obra. Porque o mestre de obra era o cara mesmo, era a prática, e o engenheiro era simplesmente a teoria. Ele desenhava, o projeto era lindo e maravilhoso, mas ele nunca fez nenhum projeto sem antes perguntar para o seu mestre de obra: você acha que vai aguentar, meu irmão, meu amigo? Né? Eu não estou falando de cristãos, não. É um engenheiro secular, um mestre de obra secular. Mas a confiança nele não estava só na sua teoria, mas na experiência daquele homem que tinha mais de 30 anos que trabalhava naquilo. Então nós precisamos ter um preparo para tudo. Tem que ter um preparo para ser médico. Tem que ter um preparo para ser pastor. Por isso está tendo tanto pastor aí que não quer saber de salvação. Porque ele não é preparado para ser salvo. Ele não é preparado para ir para o céu. Ele não se prepara para ter comunhão com o Espírito Santo. Ele se prepara para atingir o povo. Ele se prepara para alcançar o povo. Ele se prepara para que as pessoas possam olhar para ele e ver nele uma saída, uma esperança. E nós sabemos que isso não funciona. Não existe esperança fora do Evangelho. Não existe esperança fora de Jesus Cristo. Não existe esperança fora da comunhão com Deus. Não tem como. Sem o Espírito Santo, a esperança não existe. Então, meus amados irmãos, que nós possamos aprender hoje, aprender com Getsemane, aprender que Jesus Cristo sofreu uma agonia tremenda porque ele provou o silêncio de Deus. E isso é tão provado que na cruz, pouco antes de entregar o seu Espírito, ele fala em alto e bom som para todos ouvirem: Eloi, Eloi, ou Eli, Eli, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas fique firme na fé. O Senhor desamparou o mestre por 3 dias, ou quase 3 dias, porque foi no terceiro dia que ele ressuscitou. Não deu nem as 72 horas. Tá? Mas era necessário, porque ele precisava que o mestre entendesse, que Jesus entendesse, e ele entendeu que não tinha outra saída. Sem esse sofrimento, eu e você não seríamos redimidos. Sem esse sofrimento, aquele sangue puro jamais seria derramado em nosso favor. Sem aquele acontecimento, jamais as fraquezas, os fracassos, as doenças, os problemas que nós vivemos no dia a dia, não importa a ordem, não importa físico, não importa espiritual, não importa psíquico, Jesus conquistou tudo isso na cruz, sofrendo tudo isso por você e por mim. Então, meus amados irmãos, atento em ouvir a voz de Deus, preparado com a mente para receber o que Deus está falando. É o que Deus fala que nos interessa, não é o que nós queremos ouvir, porque nós queremos ouvir coisas boas mesmo. Nós queremos que as pessoas nos elogiem, né? Sem presunção, eu não ligo para isso. Esse chaveco eu já venci há mais de 20, 30 anos atrás. Tá? Mas nós, seres humanos, gostamos de ser elogiados. Nós gostamos de sermos colocados em pedestais. Nós queremos ouvir que mesmo estando errados, mas isso é normal, isso acontece, fica tranquilo. Sacode a poeira, bola para frente, sacode a poeira, bola para frente, significa que você nunca teve um encontro real com Deus. Não existe como sacudir a poeira sem um arrependimento sincero e não fazer de novo. Porque se eu sacudir a poeira, eu vou tomar muitos tombos e muita poeira eu vou ter para sacudir. Mas se eu me arrepender, os meus tombos serão de joelhos. Aleluia, Jesus. Se eu me preparar, os meus tombos serão para cima e não para baixo. Quando um crente cai no temor, na direção de Deus, ele cai para cima, ele não cai para baixo, não. Aleluia. Ele cai para cima. 7 vezes cairá o justo, mas não Glória ficará a Deus. prostrado. Aleluia. Esse é o Deus que nos prometeu essa saída. Aleluia. Os passos do justo são confirmados pelo Senhor, e Ele confirma mesmo.
Não importa o que está acontecendo. Nós sabíamos que a multiplicação da iniquidade seria demasiada nos fins dos tempos. Nós saberíamos que a comunhão entre os crentes seria abalada, seria arriscada. Nós ouvimos o Senhor nos ensinar, nos orientar que muitas coisas ruins iriam acontecer, mas Ele também nos ensinou a nos preparar. Então vamos nos preparar com jejum, com oração, com comunhão, com louvor, com palavra, com temor, com os dons espirituais extraordinários que Ele tem nos dado, que tem derramado sobre esse local, sobre este lugar. O Senhor é tremendo, o Senhor é fiel, e nós precisamos desta graça, deste poder. Eu poderia dar muitos exemplos, mas eu vou me ater em alguns apenas, para você entender. Quando Ana, durante anos seguidos, pediu para Deus um filho, nada acontecia. Parecia que o silêncio de Deus ia ser eterno. Penina zombava. A sua inimiga mortal simplesmente adorava ver o seu sofrimento. Mas esses anos todos em que Ana estava estéril, foi um aprendizado, foi um preparo para Deus. Ela precisava alcançar uma condição de mover o coração e a mão de Deus em seu favor. E ela conseguiu através de um voto. Quando ela cansou de ser ofendida, quando ela cansou de ser humilhada, quando ela cansou de tudo aquilo, ela colocou no seu coração, na sua mente: Pai, eu só quero ser mãe, para que o opróbrio, a vergonha que está sobre a minha vida, que era uma vergonha muito grande, a mulher que não podia ter filho naquela época, seja tirada. Eu nem preciso ficar com a criança. Me dê um filho, e eu prometo diante de ti, que assim que desmamá-lo, eu vou trazer para ele ser criado no templo. Eu vou trazer para ele ser criado aqui no sacerdócio. Eu vou trazê-lo para ser totalmente seu. Samuel foi o maior juiz que teve na face da terra, instituído por Deus. E olha o que Deus fez. Quando Ana tem um filho, Deus espera o cumprimento do seu voto. E Ana amamenta seu filho. Você imagina, a mulher não podia ter filho. De repente sai um rebento do seu ventre. De repente das suas entranhas nasce aquilo que ela mais desejava. E nós sabemos que toda mãe acha seu filho lindo e maravilhoso. E aquela mulher amamentou, amou aquela criança. Ela se preparou para o que parecia ser o pior. E ela ali amou aquela criança com todas as forças. Não subiu para adorar, porque estava sem condição, estava amamentando a criança. Mais uma vez, não subiu para adorar, a criança estava ainda mamando, mas quando a criança desmamou, ela pega a criança e entrega para o sacerdote Eli. Só que Ana, ao voltar para casa, ela não sabia que cada lágrima que ela derramou, ela não sabia que aquele preparo todo ia trazer uma bênção sem medida. Mais uma gravidez, mais outra, e outra, e outra. E a estéril foi mãe de 6 filhos. Já parou para pensar nisso? Atento ao que Deus fala contigo. Cria uma harmonia entre a fé, entre a mente, entre o coração do crente e a audição do crente. Ouça a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus em comunhão com o seu coração, em harmonia com sua mente, a sua visão contemplará a bênção. Você sentirá o cheiro da vitória. Você poderá cantar louvores a Deus pelo alcançado. Então, no nome do Senhor Jesus, vamos continuar firmes na fé. Vamos continuar clamando na madrugada. Eu vou varar a madrugada como varei hoje. Tá? Hoje eu mandei até, eu tinha um áudio que era pessoal, de oração para o irmã. Eu não sei fazer, né? Quem manja é a bispa. Acabou mandando todos os áudios, os 2 áudios de oração. Mas eu vou continuar. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou orar pela a tia da Adriana, que está precisando de oração. Eu vou orar também
para a filha a mãe da evangelista Vanusa, também está precisando de oração. E você pode mandar para mim aí os pedidos de oração, tá? Para que nós possamos clamar, orar, para nós possamos colocar na mão de Deus, porque grandes coisas o Senhor está preparando para nós. Amém. Grandes Eu coisas. creio. Estamos felizes, a igreja está ficando linda. E vai ficar mais linda ainda. Eu careço do seu amor. Eu careço que você escute a voz de Deus e faça o teu coração compreender. O templo é o lugar de adoração, não é o melhor, celular, aleluia. não é a casa, não é a sala, não é o cenáculo, não. É o templo que foi constituído para a adoração. Então nós vamos fazer daquele templo o lugar, a nossa casa de oração, a nossa casa espiritual. Esta casa será chamada casa de oração. Esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos que ter essa confiança, tá? Para sermos agradecidos e abençoados pelo nosso Deus. Ouça a voz do Senhor que esta noite bradou em seu coração, que a sua audição captou, que seu espírito recebeu, que a sua alma derreteu, que a sua alma alcançou. É este ser que Deus está procurando na face da terra, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que possam falar como Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Em Romanos capítulo 8, 31 em diante. Será a fome? A nudez? A escassez? Será a vida? Será a morte? Será os anjos? O porvir? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Nada. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O Senhor te escolheu para ser vitorioso. O Senhor te escolheu para passar pelos percalços da vida. O Senhor te escolheu para dizer para o diabo: eu prefiro ficar com Jesus. Crê na palavra de Deus de todo o seu coração. Tá? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que o Senhor te abençoe grandemente. Deus abençoe a todos que nos ouviram. Vou fazer uma oração agora. Uma oração que vai alcançar a sua vida. Eu preciso que... manda no meu zap, manda no zap da minha esposa. No zap, meu zap, no nosso zap. Né? O nome das pessoas que eu tenho que orar. Tá? Que eu tenho que clamar na madrugada. Não importa o que elas estejam passando. Eu vou precisar da tua fé. Eu vou precisar do que você ouviu hoje. Precisar da sua comoção, do seu amor, da sua oração, da sua aflição. Porque no mundo teremos aflições mesmo. São as aflições que nos ensinam a ser fortes. São as aflições que nos levam até Deus. Então, se aflija junto comigo. E vamos clamar com fé. E vamos convencer a Deus que a oportunidade que Ele tem para dar seja dada a cada uma das pessoas que nós amamos e estão passando por esse dilema, por esse terror, por essas notícias tão deprimentes e até de morte. Tá? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te dou graças no nome do Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade, pela tua palavra, pela tua presença que nós sentimos aqui, tão serena, tão suave. Eu te agradeço, meu Deus, por todas essas vidas que estão nos assistindo e que ainda irão nos assistir, que terão o privilégio de ouvir esta palavra vinda do céu, vinda de Deus para o alcance do seu coração, da sua alma. Pai querido, deixa nossos ouvidos atentos e faça nossa mente, nosso coração a ter a sua vontade, a ter ao seu querer. Deus, para que nós possamos regozijar-nos contigo, vendo o teu nome ser exaltado e glorificado com grandes respostas, com grandes curas. Abençoa e prospera teu reino, abençoa a tua igreja. É na contramão e sem dinheiro que nós estamos fazendo aquilo lá. Tem muita coisa que está por fazer, mas nós estamos acreditando naquilo que o Espírito Santo nos colocou no coração para ser feito. Então nos ajuda, papai, nos abençoe. Abençoe a vida da irmã
que é mãe da nossa irmã Vanusa. Também, creio, Senhor, Deus. a tia da nossa irmã Adriana, que são obreiros do Senhor, também a mãe da nossa irmã Edna. Sim, meu Deus, E vem todos com a tua aqueles que cura, não tiveram Jesus. ainda, Senhor, Vem o porque tempo o de Senhor é mandar Deus que é no sara, zap, que ou até mesmo no liberta, Face, que com pedido de oração transforma, que nós Senhor. precisamos, Oh, que, meu que Deus. tenhamos condição Que de apresentar Jesus. diante de Ti. Meu Em Deus, nome de Jesus, o Monte nós das cremos. Oliveiras está pronto, Oh, os joelhos aleluia. estão preparados Glória a Deus. e a agonia não vai trazer Deus, derrota, em nome não, vai de trazer Jesus. vitória, porque Sim, iremos meu Pai, nós clamar, cremos, nos Senhor, colocar nos na testemunhos brecha, de como idosos. manda a Tua palavra. Em nome de O Senhor não Jesus. achou ninguém, teve que Fica colocar conosco. Jesus, agora Jesus deu o Abençoa-nos, poder Senhor, de estarmos na brecha junto pela com tua Ele, graça e intercedendo em Seu santo misericórdia. nome, para Guarda a obter, igreja do obter Senhor na vitória, terra. obter resposta, crendo na Tua unção, Senhor, na Tua te graça louvamos, salvadora, na cura agradecemos, hoje meu emanada, Deus, na por cura essa hoje liberada por oportunidade. este canal. No Eu nome te de agradeço Jesus. no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos, tá? Continue auxiliando na obra, tá? Continue auxiliando na reforma. Nós temos água, temos luz, eu estou deixando tudo para que a obra seja feita, mas não podemos deixar para trás. Eu preciso de ajuda para que nós possamos deixar a igreja do jeito que Deus pediu, que Deus ordenou. Não foi carne, não foi coisa da mente, foi Deus quem ordenou. Então eu quero agradecer a todos que já ajudaram e aqueles que puderem ajudar mais uma vez, ajude. Você pode, então façam. Não faça uma coisa obrigatória, faça uma coisa por amor. Ouça o que Deus está falando com você. Abençoe a obra de Deus, porque nós não somos mercenários. Nós tememos ao Senhor e você sabe muito bem disso. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a vida de todos os seus familiares e todos possam ser alcançados por esta unção, por esse poder magnífico que o Senhor nos confiou através desse ministério. Crendo assim, eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem nos feito e também agradeço por sua confiança. Um grande beijo. Fiquem na paz do Senhor. Amém?